Bom dia a todos. Eu quero agradecer essa oportunidade, de estar aqui com vocês nessa manhã e trazer um pouco da nossa experiência lá de Congonhas. Agradecer em especial ao Renato Siminelli, que é um grande apoiador lá do Alto Paraupeba, uma pessoa que está sempre lá presente, ajudando a gente no desenvolvimento local. E a gente tem algumas coisas para colocar aqui nessa manhã, dentro daquilo que foi pedido, da experiência de Congonhas, como a gente está trabalhando o desenvolvimento da cidade. Congonhas é uma cidade que tem economia quase 100% dependente de mineração e siderurgia. Nós temos lá a Vale, temos a CSN, Ferro Mais, a Ferros, que agora está sendo adquirida pela Vale. Nós temos também a Gerdau, a Suminas, e temos também no município vizinho de Jeceaba, a Valorec, que também impacta muito na economia da nossa cidade, porque é muito próximo, A usina fica a cerca de 15 quilômetros apenas de Congonhas. Então, a gente tem uma economia que, há muitos anos, é bastante dependente da mineração e da siderurgia, principalmente da mineração, da CSN, que hoje corresponde por 50% da arrecadação de tributos do município, apenas a CSN corresponde por esse volume tão grande, e também um impacto muito alto que tem a mineração e a siderurgia na geração de empregos. São as maiores empregadoras locais, a Gerdau, a CSN, a Vale, a Ferros, a Ferro Mais. Então, a gente começou a estruturar um trabalho na Prefeitura Municipal a partir do ano de 2015, quando eu me tornei secretário municipal de, na época, Desenvolvimento Sustentável. A gente começou a pensar uma forma de trabalhar, uma nova economia para o município que fosse mais focada naquilo que de mais moderno acontece hoje no mundo dos negócios. Quando foi no ano de 2017, a gente teve lá uma separação na estrutura da secretaria, que antes contava com o Departamento de Meio Ambiente. Foi criada uma secretaria específica de meio ambiente na cidade, e aí a gente encontrou o caminho também para fazer uma mudança de organograma da secretaria, de nome da secretaria, que passou a se chamar Secretaria Municipal de Inovação, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia, e também criamos uma nova diretoria, Diretoria de Inovação, Tecnologia e Novos Negócios. O diretor Eduardo está aqui me acompanhando hoje. E a gente começou a trabalhar muito forte a questão da inovação tecnológica na cidade. Por que que a gente escolheu esse caminho para seguir lá em Congonhas? Porque a gente identificou no município que a gente tinha tudo que precisa para desenvolver uma política dessa já lá na nossa cidade. A gente tem na cidade uma indústria fortemente instalada com essas grandes empresas e empresas que cada dia mais estão demandando inovação tecnológica para aperfeiçoar os seus processos. Elas estão numa corrida, principalmente no setor de mineração, devido a todo esse aperto que eles estão passando agora, com os acidentes que aconteceram, as cobranças ambientais. Então, são setores que estão em busca, demandando inovação tecnológica fortemente. A gente tem também na nossa cidade instalado um campus da Universidade Federal de São João del Rei, é um campus do IFMG, e temos num raio de 30 quilômetros, 40 quilômetros, uma série de universidades também particulares, além do Centro de Educação Tecnológica da CSN, que é uma escola também histórica na nossa cidade lá, que trabalha hoje também muito inovação e tecnologia. Então, a gente encontrou esse ambiente favorável com a demanda da indústria por inovação tecnológica, as instituições de ensino produzindo conhecimento e com muitos jovens prontos para entrar nesse mundo aí da inovação tecnológica. Faltava alguém que puxasse isso. E aí, lá em Congonhas especificamente, diferente de outros lugares, o poder público assumiu esse papel de indutor dessa nova economia. A gente criou um ecossistema municipal de inovação. A gente criou uma lei municipal de inovação, tecnologia e apoio às startups. A gente fez essa mudança dentro do próprio governo, para acomodar esse tema na estrutura municipal,
começamos a buscar os parceiros, conversar, fazer convencimento. Fizemos também várias imersões para conhecer o que de melhor acontece aí em Minas Gerais e no Brasil, nesse mundo, né, das startups, da inovação tecnológica. Fomos adquirindo conhecimento e aí começamos a dar passos concretos, né, para que isso pudesse se tornar uma realidade na nossa cidade e a gente possa se transformar realmente lá num centro de inovação tecnológica. Isso muito porque é o seguinte, a gente ouve há muito tempo na nossa cidade, aí um testemunho como morador de Congonhas, desde que sou criança, eu escuto falar, olha, o minério vai acabar, tem que buscar uma alternativa, o minério vai acabar. Aí, a idade que eu estou, 40 e poucos anos, a gente ainda ouve, o minério vai acabar, tem que buscar uma alternativa. Mas esse pensamento acaba entrando na cabeça das pessoas, nas nossas cidades mineradoras, do seguinte ponto de vista, Renato. Então o minério vai acabar, então esquece a mineração, abandona a mineração, vão correr para buscar outro ramo de atividade. E a gente entende que não pode ser assim. Por exemplo, nós tivemos um fórum de negócio na nossa cidade essa semana, o Renato teve a oportunidade de ir lá. As empresas foram para apresentar os seus investimentos para os próximos anos, né? E assim, a gente tem a CSN mostrando que ainda tem capacidade para mais 100 anos de operação no município, extraindo minério. A gente tem lá mais a Ferros falando que tem mais não sei quanto tempo. Então ainda tem um horizonte muito grande de exploração mineral. Então, ao invés de buscar essa diversificação com um rompimento com a mineração, com a siderurgia, né, que ultimamente tem sido tão demonizado aí por causa de todos os problemas ambientais, acidentes, a gente resolveu apostar numa diversificação econômica usando o potencial da mineração e da siderurgia. A gente pegar o que a gente já tem de muito forte lá e começar a trabalhar com eles para que a gente possa gerar uma nova economia que vai ser muito menos dependente da mineração e da siderurgia como ela é hoje. Tá bom, obrigado. Então, a gente decidiu fazer isso, usar esse potencial que nós temos para, a partir daí, utilizar melhor ainda esse potencial, né, com a criação de uma nova economia local. Sem, claro, né, esquecer os outros potenciais que a gente tem, como a questão do turismo em Congonhas, que é uma vertente também que o governo municipal vem trabalhando, reformando patrimônio, investindo em melhorias, né, em criação lá de novos espaços, de valorização da cultura local, como potencial turístico também. Mas hoje o principal projeto da cidade de Congonhas, em termos de desenvolvimento econômico, é ligado à inovação e tecnologia. Esse fórum de negócios que a gente fez agora, a terceira edição essa semana, é muito voltado para esse tema. São 3 dias que a gente traz especialistas do Brasil inteiro para falar sobre isso. As instituições de ensino vão, apresentam projetos, alunos apresentam projetos para as empresas, ali são feitos negócios, as empresas compram ideias desses estudantes, começam a investir neles. A gente teve, ontem se encerrou o fórum desse ano, a gente teve relatos lá de vários, né, jovens que apresentaram lá projetos de robótica, de outros setores que foram apadrinhados lá no fórum por essas grandes empresas. E a gente está numa corrida muito séria por isso, porque, dá um exemplo para vocês, as mineradoras, e aí é uma coisa que a gente precisa trabalhar com muito cuidado, as mineradoras criaram aqui em Belo Horizonte um Mine Hub, que é um hub, né, digital para trabalhar essa questão da tecnologia e da inovação na mineração. E aí a gente tem uma postura bem crítica sobre isso. Por quê? Porque a mineração está instalada lá na nossa região. E a gente tem lá hoje a gente já tem Minas aí, onde que você tem vários equipamentos autônomos, né, a tecnologia substituindo mão de obra de uma maneira muito rápida. E aí a gente tem na nossa cidade uma massa muito grande de operadores de equipamento, motoristas de caminhão, gente que num futuro breve vai perder o emprego porque não vai existir mais essas profissões dentro das minas. A automação está tendo uma substituição muito impressionante, né, da mão de obra. Para vocês terem uma ideia, a CSN produz hoje 30 milhões de toneladas por ano lá na mina de Casa de Pedra, com 6.500 funcionários. Ela já anunciou para a gente no governo municipal que daqui 10 anos vai estar produzindo 40 milhões de toneladas na mina de Casa de Pedra, com 3.500 funcionários diretos, com quase a metade. Grande parte desses empregos serão substituídos por inovação tecnológica no método de produção. Então,
qual que é o drama da cidade mineradora nessa mudança que está acontecendo? É que aí as mineradoras que estão instaladas lá em Congonhas e que têm lá um impacto social na geração de emprego, nessa mudança tecnológica, eles trazem um hub digital aqui para Belo Horizonte, começam a incentivar startups aqui de Belo Horizonte, começam a investir dinheiro no universo de desenvolvimento e tecnologia, né, inovação e tecnologia aqui de Belo Horizonte, vão gerar riqueza aqui em Belo Horizonte, vão substituir a mão de obra local de Congonhas por inovação tecnológica de empresas de Belo Horizonte. A gente é contra isso. Então, mas não adianta só reclamar com eles. Aí o que a gente fez? A gente começou a trabalhar isso que eu vou apresentar para vocês, que é essa política municipal nossa. Criamos um QG da inovação em Congonhas, um espaço de 900 metros quadrados. Buscamos as empresas, falamos com eles a necessidade de que eles lancem desafios de inovação tecnológica dentro do território, para que essa massa de estudantes que estão lá, de empreendedores, possam ter acesso a essa corrida, que eles possam participar disso que está acontecendo, para que a gente possa ter startups de Congonhas resolvendo os problemas de inovação tecnológica nas cidades mineradoras, né? E não a gente acabando com o emprego na cidade mineradora e criando um polo de inovação tecnológica na capital. Então, é uma fala, né, não sei se sentida por vocês como bairrista, mas verdadeira para a gente. A gente não pode assistir isso quieto lá. Então, por isso, a gente começou a trabalhar para não ficar só na reclamação, né, que às vezes acontece muito isso e não pode. Então, passar para vocês alguns slides, a gente criou essa política municipal de inovação e tecnologia e apoio às startups em Congonhas, que foi aprovada em 2017 pela Câmara Municipal, sancionada pelo prefeito, no primeiro fórum de negócios que a gente fez, que é um evento totalmente voltado para a inovação e tecnologia, não só na mineração e siderurgia, mas nos negócios tradicionais, no comércio, mas discute muito inovação e tecnologia, né? A gente... Para onde que eu aponto para ele passar para cá? Você passa? Então, vamos lá. Pode passar. Isso aí eu já falei um pouco, né? O QG da inovação. A gente é um co-work público, né? É um hub digital, um espaço de pré-aceleração e aceleração de novas startups. A gente também está criando lá um espaço maker, né? Vamos desenvolver lá vários projetos em parceria com a FIENG, que está dentro do QG da inovação, junto com a gente também, comprou a ideia da nossa política municipal. Nós somos a única prefeitura do estado de Minas Gerais que tem contrato com a Federação das Indústrias de Minas Gerais para desenvolver uma política dessa. Somos a única cidade. Então, a FIENG também entendeu o projeto nosso e acreditou nisso e está junto com a gente lá, ajudando a desenvolver a política, trabalhando muito próximo da gente, né, tudo que a gente está fazendo. Dentro do QG da inovação também funciona. Tá, João, obrigado. Também lá dentro do QG da inovação, a gente está trabalhando a questão da sala do empreendedor, porque, além de tudo, a gente tem uma cultura na cidade mineradora das crianças serem educadas que têm que estudar para formar, para arrumar um emprego na grande empresa. E isso tem sido muito danoso para a gente, porque aí a gente perde o potencial que a cultura empreendedora tem de impactar um local. Então, a gente começou a trabalhar muito a cultura empreendedora agora nos jovens estudantes da nossa cidade, na rede municipal de ensino, na rede estadual. A gente está fazendo imersões constantemente nas escolas públicas, nas particulares do nosso município, com um projeto que chama Sementes da Inovação, onde a gente estimula eles, mostra a eles, né, que o mercado de trabalho está mudando, que as empresas não estão atrás mais de funcionários, mas sim de quem resolve o problema delas. E para resolver o problema de uma grande empresa, você não precisa ser funcionário dela, você pode ser alguém que tem a sua própria empresa e vai prestar serviço lá. Então, trabalhar essa cultura empreendedora é a outra perna desse trabalho nosso que a gente está desenvolvendo em Congonhas e que também está começando a dar um resultado bem bacana lá. A gente
tem parceria com o Sebrae nisso, que também tem um projeto de cultura empreendedora, que está sendo, né, que no início ajudou a gente a estruturar a forma de atuação nesse sentido. Nesse fórum de negócios que terminou ontem, a gente teve a apresentação lá do QG Escola Digital, que é um projeto que a gente começou piloto na comunidade mais carente do município, que está exatamente colocada ao lado do QG da inovação. Então, o que a gente fez? A gente entrou dentro da comunidade, entramos na escola da comunidade, começamos a trabalhar com eles inovação e tecnologia, empreendedorismo. Eles vão para o QG, a gente vai lá, estamos desenvolvendo. Aí criamos uma série, né, de ações junto com eles. Ontem eles foram no fórum, apresentaram tudo que está acontecendo para as grandes empresas. Então, a gente está estimulando eles a isso. A gente fez uma imersão lá desses sementes da inovação, no CET, que é o Centro de Educação Tecnológica da CSN, que é financiado pela Fundação CSN. E aí você tem lá, assim, ao mesmo tempo, 4, 5 turmas de 40 alunos estudando para ser técnico de mineração. E aí a gente vai lá e a gente é obrigado a falar o que ninguém quer ouvir. A gente entra lá e fala, olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Não tem lugar para todo mundo nas empresas. Vamos formar aqui 200 técnicos de mineração no final do ano, mas não cabe todo mundo lá fora. O que vocês vão fazer? Então, a gente está estimulando eles a abrir o pensamento a respeito disso, do mundo dos negócios, e não pensar só em ser funcionário, mas pensar em ter o seu próprio negócio, em desenvolver algo que possa impactar o processo produtivo da siderurgia, da mineração, do comércio, seja lá de que for. Então, a gente está trabalhando muito essa questão do empreendedorismo também, agora na cidade de 2017 para cá. Né? O ecossistema de inovação, né, que a gente criou, que eu disse para vocês, né, a gente tem uma série de atividades que estão acontecendo lá dentro desse espaço do QG, nas escolas, né, por toda a cidade. A gente está tentando disseminar essa cultura. Então, o cowork, que é o espaço que está colocado lá dentro do QG, né, de uso aberto para esses novos empreendedores, né, o projeto de pré-aceleração. E aí eu faço um parênteses. A gente tinha uma promessa do governo do Estado de um investimento de R$1 milhão lá nesse projeto nosso, do QG, né, todo o programa de inovação e tecnologia, na mudança de governo, com toda a crise fiscal do Estado. Esse dinheiro foi recolhido, não foi transferido para o município, mas a cidade, pela importância do projeto, decidiu fazer o investimento, e nós estamos lançando agora, semana que vem, tem uma licitação lá, para a gente contratar uma empresa privada que vai rodar o programa de aceleração municipal, o investimento de R$500 mil, R$500 mil da própria prefeitura na contratação dessa empresa e nesse programa de pré-aceleração. Serão 8 meses, nós vamos selecionar 100 pessoas com 20 projetos em várias áreas do conhecimento para serem aceleradas dentro do QG da inovação, durante 8 meses, recebendo bolsa, todo auxílio, mentoria, o investimento da própria prefeitura municipal. Comunidade, né, a gente tem trabalhado essa questão de estar aproximando os atores lá, né, e levando o tema de inovação e tecnologia para todos os espaços públicos que a gente consegue, né? O espaço Maker, que a gente também está desenvolvendo lá dentro do QG da inovação, que é a cultura Maker, faça você mesmo. A gente vai fazer agora, junto com a FIENG, né, Eduardo, uma questão lá do design de móveis, né? A gente vai ter lá um curso de design de móveis junto com a FIENG, com o FIENG Lab, para a gente trazer jovens da rede municipal de ensino para serem capacitados para serem design de móveis, e vamos ter lá dentro do próprio QG, no andar abaixo do andar principal, um espaço maker, onde eles vão descer e construir os móveis, fazer os móveis que eles projetaram dentro do QG da inovação. Uma parceria nossa com a FIENG. Aqui a gente está repetindo, a sala do empreendedor. Essa é a foto lá do QG da inovação. É um imóvel grande, são 900 metros quadrados, bem amplo. A gente está no processo de montagem dele, porque o setor público, às vezes, a gente não consegue fazer tudo na velocidade que a gente pretende, né? Vocês sabem disso, tem as licitações, os prazos, mas ele já está aberto, funcionando, com atividades constantes, e num processo de montagem do laboratório, né, do Fab Lab, do Espaço Maker, tudo sendo montado lá nesse tempo aí.
Gente, necessidade tecnológica, que eu já falei com vocês aqui a respeito das necessidades, né, que o mundo hoje demanda, né, de inovação tecnológica, velocidade que a gente está vendo as coisas acontecerem. Nós vimos outro dia no Jornal Nacional uma matéria falando sobre Florianópolis. É um dos maiores destinos turísticos do país, e o Jornal Nacional mostrou que hoje as startups já geram mais empregos em Florianópolis do que a cadeia do turismo. Então, é para a gente entender a velocidade do crescimento dos negócios de inovação e tecnologia, do mundo digital, né, dos negócios digitais também, que está acontecendo no nosso país e no mundo, né? A gente tentando acompanhar o que acontece aí nos países mais desenvolvidos, mas Florianópolis é um exemplo claro disso, né? Então, essa necessidade é muito grande e é uma oportunidade também. A CDCIT, a nossa secretaria, né, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia, a DINTEC, a Diretoria de Inovação, Tecnologia e Novos Negócios, que é quem é o braço executor dessa política nossa, porque a secretaria em si, ela tem também a Diretoria de Agricultura, a Diretoria de Indústria e Comércio, e Trabalho e Renda. Então, a gente também está aproveitando essas conexões para a gente trazer outros temas, como a própria agricultura, para dentro da inovação e tecnologia, para a gente trabalhar inovação e tecnologia também na agricultura familiar, que é o forte que nós temos, né? Lá nós não temos agronegócio, mas temos uma agricultura familiar, né? Bem saudável, fornecem lá alimentos para merenda escolar, tem a venda, né, obrigatória, a compra obrigatória da merenda escolar. A gente está desenvolvendo um trabalho muito bacana sobre piscicultura na nossa zona rural, criamos uma lei municipal de incentivo. A gente saiu do zero em 2016, fechamos 2018 produzindo 50 toneladas de tilápia na zona rural. Então, também todos esses projetos da agricultura a gente quer trazer para dentro do QG da inovação, para a gente também gerar conhecimento e inovação tecnológica na agricultura familiar lá. Isso aqui são os eventos que a gente tem realizado, né? Os meetups, a gente tem feito vários meetups durante o ano, meetups para discutir o meio ambiente, a saúde, a educação, a mobilidade urbana. Então, a gente chama os atores que estão envolvidos com esses temas lá para dentro do QG, abre o debate, põe na mesa os problemas, a gente identifica os problemas que a cidade atravessa nessas áreas, né, bota todo mundo para pensar, e dali a gente começa a desdobrar a busca por soluções, né, para esses problemas. Startup Weekend, que é aquele projeto da Google aí com a Techstar, né? A gente teve um Startup Weekend em Congonhas, agora no mês de abril. Em maio desse ano, a gente teve o primeiro Startup Weekend lá em Congonhas, e foi o Startup Weekend que teve maior número de participantes no interior de Minas Gerais, dos que foram feitos até agora, e foi um evento bem bacana também, de um final de semana lá. Tivemos esse evento, o IXDA, que foi para discutir, né, a questão do designs, né, Eduardo, das tecnologias que têm sido utilizadas aí nesse meio. A gente também teve um Open Innovation, que foi um trabalho muito bacana que a gente fez no QG da inovação, com a Fiat Chrysler indo lá, mostrando como que é o futuro da indústria automobilística, mostrando como eles estão trabalhando com inovação aberta. A gente também, no Open Innovation, mostrou muito como a medicina está avançando por causa da inovação e tecnologia, e como que hoje a gente já tem impressoras 3D aí que estão sendo utilizadas para fabricar na parte de odontologia, coisa demais, quase todos os materiais. Então, assim, a gente está mostrando como que as empresas estão abrindo, né, o seu método produtivo para a inovação poder entrar de uma maneira não tradicional, mas, né, como eu disse lá atrás, com parcerias, com jovens empreendedores, com startups. Então, a gente já levou a Fiat Chrysler lá, levamos uma empresa alemã que fabrica muitos componentes, né, na área da medicina, e eles participaram desse Open Innovation. A gente tem o FINEC, que é o nosso fórum de negócios, que terminou ontem. A gente teve um volume enorme de negócios sendo fechados, né, de jovens sendo contratados pelas grandes empresas. A gente vai divulgar o balanço em breve agora. Foi um evento de 3 dias, do dia 25 ao 27 de novembro, também um resultado bem bacana que a gente está alcançando, né?
Todas essas, Vale, CSN, Gerdau, Valorec, todas estavam lá presentes, mas as empresas que circulam em torno desse grande negócio que é a mineração e siderurgia. Tivemos lá rodadas de negócios acontecendo durante o fórum, né? A gente está desenvolvendo lá o pré-hackathon, que aquela questão que eu disse para vocês do Mine Hub que tem em Belo Horizonte, que as mineradoras criaram e estão colocando dinheiro aqui, elas vêm aqui no Hub Digital, que é o Mine Hub, e lançam desafios de inovação tecnológica aqui. A gente foi neles, pressionamos, mostramos eles a necessidade de pelo menos dividir esse processo com a cidade, e aí a gente está conseguindo avançar nisso. Então, a gente já se reuniu com Valorec, Gerdau, CSN, Vale, Ferro Mais, e todas elas toparam levar desafios de inovação tecnológica lá para dentro do QG da inovação. Vão ser challenges que a gente vai fazer lá agora, no ano de 2020. Esse processo já começou, as reuniões já estão acontecendo. Então, lá no QG da inovação, a gente vai ter pelo menos um desafio de inovação tecnológica de cada uma das grandes empresas no ano de 2020, para a gente tentar identificar o surgimento, né, motivar o surgimento de novos negócios nessa área lá no nosso município. E isso vai se dobrar no hackathon, que vai acontecer junto com essas grandes empresas, né? Isso aqui são imagens dos meetups que a gente tem feito, meetup de saúde, meetup de meio ambiente, educação, mobilidade. Startup Weekend, que aconteceu lá, são imagens, a gente teve 60 pessoas participando, divididos em equipes, né? Isso aqui é o XDA on the Road, que aconteceu lá no Museu Congonhas. O Open Innovation, que aconteceu com a Fiat Chrysler, com a empresa alemã de impressoras 3D, que foi no mês de junho. Isso aqui, o pré-hackathon, isso é um trabalho muito bacana que a gente está fazendo com a Escola Lamartine, que é uma escola estadual. A Gerdau topou uma parceria com a gente, um projeto da Gerdau que chama Gerdau Transforma, e a gente selecionou 65 alunos do ensino médio da Escola Lamartine de Freitas, que é uma escola estadual, a maior escola estadual lá do município. Esses 65 alunos estão passando 8 semanas dentro do QG da inovação, recebendo conhecimento, mentoria, né? Para quê? Para que a gente mostre a eles esse novo universo e a gente trabalhar com eles o surgimento de startups, né, no universo escolar lá. Então, é um trabalho muito bacana que a Gerdau está bancando junto com a gente. É uma parceria nossa com a Gerdau Minas lá na Escola Lamartine. De novo, voltando aqui, isso é uma imagem lá das divulgações do nosso Fórum de Negócios, que aconteceu ontem. A pegada é bem essa que vocês estão vendo aí, né? A gente não abre mão de tratar o tema inovação e tecnologia no nosso trabalho lá no desenvolvimento econômico do município, está muito focado nisso. Até o trabalho que a gente está fazendo com o comércio local, o principal foco é motivar eles a trazer inovações e inovações tecnológicas para o comércio tradicional deles, para que eles possam dar saltos, melhorar os processos, melhorar a lucratividade, né, o desempenho das lojas, de todo o comércio local. Isso aqui são imagens do trabalho que a gente faz com a Escola Municipal da Comunidade Vizinha ao QG, que é o bairro Alvorada, a escola chama Rosália Andrade. Então, desse trabalho, né, a primeira vez, alguns alunos foram lá dentro do QG da inovação, depois a gente visitou a escola, começamos a desenvolver esse trabalho, agora a parceria já está totalmente implementada, eles vão, a gente vai, e uma turma muito bacana, e aí foi criado o Rosália Digital Corporation, que é o nome que a gente deu lá para o trabalho com eles, a maquete de uma empresa, né, que eles estão tocando, divulgando todas as ações deles de inovação e tecnologia. Criamos lá para eles um Instagram, Facebook. A maioria dos alunos, que é uma comunidade bem carente mesmo, nunca tinha usado nem o laboratório de informática da escola. Quando chegaram lá, não sabia nem o que era o teclado, e agora já estão no outro nível de debate, de discussão. Ontem falaram lá na FINEC, diante de todas as empresas. Então, é um trabalho muito legal que a gente está fazendo, é um projeto piloto, que foi feito esse ano, e o ano que vem vai ser disseminado por toda a rede municipal de ensino. Nós temos 33 escolas em Congonhas, e das 33, 23 são de tempo integral. Então, nesse
tempo integral, a gente vai trabalhar muito agora a questão da inovação e tecnologia nas nossas escolas lá. A lei de inovação, né, como eu disse para vocês, que a gente aprovou em 2017, desafio tecnológico, formação do ecossistema, e é o passo a passo que a gente foi seguindo, essa parceria público-privado, que a gente está assim... O setor público ele já é muito amarrado, né? Você já tem muitas leis, normas que dificultam a gente poder andar. Então, o que a gente está fazendo é o seguinte, como a gente está desbravando o campo, né, a gente não encontrou caso de cidades do porte da nossa que estejam fazendo o que a gente está fazendo, porque você tem alguns ecossistemas de inovação, como o de Uberlândia, que é enorme, né, bem sucedido, mas foi criado pela iniciativa privada e partiu da iniciativa privada. Quando a gente pega um lugar onde o poder público puxou essa linha, não existe. Então, a gente está desbravando o campo. E aí a gente também está indo, na hora que a gente não está buscando criar lei para tudo. Lei para falar como que vai ser ocupado o QG. Vamos criar uma norma para saber. Não, a gente está fazendo, e dentro dos limites legais, logicamente, mas a gente está fazendo sem procurar criar muitas amarras, porque elas já existem, são enormes no setor público. Então, a gente está tentando facilitar essa união da academia com a iniciativa privada, com o poder público, para que a coisa ande mais rápido, para que a gente tenha menos burocracia, que os processos sejam mais efetivos, né, e que possam dar um resultado o quanto antes possível. Isso aqui é a linha do tempo nossa, 2017, a Lei de Inovação, 2018, a idealização do QG da inovação, aí a gente, 2018, também projetos aí de Venture Build, que a gente começou, necessidade, né? A gente teve um primeiro levantamento da necessidade, formação da diretoria de inovação, abertura do QG em 2019, né? A FINEC na terceira edição de 2019. Isso aqui é a projeção nossa para o futuro, ainda no ano de 2020. Como eu disse para vocês, a gente vai começar agora, no início de 2020, a licitação ocorrendo tudo bem agora em dezembro. Início de 2020, a gente começa um processo de aceleração de 20 novas startups lá dentro do QG da inovação. Uma das obrigações é que essa startup fique sediada no município para receber esse incentivo financeiro, né? A gente vai lançar vários desafios tecnológicos, como eu disse, com as grandes empresas. Vamos fazer o segundo Startup Weekend, que já está marcado com a Google. Vamos fazer a primeira rodada de captação de recursos para financiar startups que estão começando a surgir lá. Isso aqui a gente já começou uma parceria muito interessante com o Raja Valley, aqui de Belo Horizonte. O pessoal do Raja Valley esteve em Congonhas, gostaram demais do que viram e se propuseram a ser investidor anjo lá dos projetos que forem saltando nesse trabalho nosso. Então, a partir do ano que vem, eles vão estar lá, permanente, habitando o QG da inovação, identificando potencial para receber investimento e querem colocar dinheiro nos projetos que eles acharem que são os mais interessantes lá. É um trabalho que a gente começou com eles, mas que a gente vai tentar estender também para outros, né, ecossistemas que queiram investir lá na cidade. Vamos ter aí 10 startups incubadas no final do processo lá, do QG, né, porque vai começar com 20, mas é um funil, muitas ideias não vão para frente, a gente sabe disso, né? E vamos ter também... no final de 2020, a gente já lança a segunda edição do Startup Congonhas, que vai ter a primeira edição no início do ano, porque são 8 meses de duração, no final do ano a gente já lança a segunda edição, e assim vai. O que a gente quer é que o QG seja uma grande incubadora, uma fábrica de startups mesmo, e que a gente vá fazendo com que elas surjam e a gente vá lançando elas no mercado. E aí eu volto naquilo que eu disse no início, a gente vai selecionar projetos de inovação tecnológica para serem acelerados na área da medicina, para impactar o setor público, todas essas áreas. Mas a maior parte será, com certeza, para atender a indústria da mineração e da siderurgia, que tem um cenário de mais 100 anos na nossa cidade, e nada mais justo do que a gente criar startups que possam trabalhar lá dentro da nossa própria cidade, atendendo às demandas de inovação tecnológica da mineração e da siderurgia que estão lá instaladas, né? Então, isso é um resumo assim, do que a gente está fazendo, né, das atividades que estão sendo desenvolvidas. Eu não sei se meu tempo é mais ou menos isso, né, de tempo aí, Renato. Eu fico à disposição, se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento que a gente possa tratar aqui, mas isso é um resumo básico aí
desse caso, né, que Congonhas tem a apresentar do que está sendo feito para a diversificação econômica do município. Muito obrigado a todos aí pela oportunidade. Nós vamos ter o debate.